Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Cristo em Ruth, ou seja, a história de Ruth nos leva também à história de Cristo. Ruth também faz parte ali da história de Cristo. A Moabita, aquela mulher que casou com Boaz e assim Boaz resgatou a descendência de Noemi, que era ali de Judá, Belém de Judá. E assim nós estudamos sobre Cristo em Ruth. Se você não assistiu, não estudou sobre este livro, convido você a retornar no estudo passado e ver ali as colocações da Bíblia de Genebra, um estudo feito acerca do que representa o livro de Ruth acerca de Cristo. E hoje nós vamos estar falando, continuando sobre o livro de Samuel. Nós começamos este livro lá atrás, porque quando nós estávamos falando do livro dos juízes, porque Samuel entra também como um juiz de Israel, e assim nós colocamos o primeiro capítulo lá atrás nos estudos passados. Você possa voltar aí e estudar se você não estudou, e no qual nós falamos sobre Ana e a sua oração e o milagre que Deus fez na vida dela, ela sendo estéril, ela dá à luz a Samuel. E hoje nós vamos estar falando de Samuel capítulo 2, acerca dos filhos de Eli, o sacerdote Eli. O que acontece? Deus levanta sacerdote, Deus ordena que haja sacerdote no meio do povo para o quê? Para sacrificar a Deus cordeiro, para sacrificar a Deus e fazer ofertas agradáveis ao Senhor. Então o sacerdote foi levantado com o propósito de receber do povo as ofertas, o sacrifício e apresentar diante de Deus aquele sacrifício e aquela oferta. E o sacerdote nesses dias de Samuel era o sacerdote Eli. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Esses dois filhos de Eli, eles não andavam conforme a vontade de Deus. E Eli, o sacerdote, não tinha poder sobre a vida deles, ou seja, não era um pai tão presente no qual poderia ali pôr ordem na sua casa, pôr ordem nos seus filhos, dar caráter a ele. O sacerdote Eli até falava, mas os seus filhos não davam ouvido, porque o pai não tinha autoridade sobre os seus filhos. E o que vai acontecer? No capítulo 2, versículo de número 12 em diante, vai falar sobre os crimes dos filhos de Eli, do capítulo 2, versículo 12 ao 17, os crimes dos filhos de Eli, o sacerdote. Olha só, estava cometendo crime. Ele foi levantado, o sacerdote foi levantado, os filhos deles é levantado para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Só que os seus filhos estavam fazendo algo contrário à vontade de Deus e não estavam exercendo o seu ofício com sabedoria, mas pelo contrário, estava desagradando a Deus. No versículo de número 12 vai falar o seguinte: eles são chamados de filhos de Belial. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, são chamados de filhos de Belial. O que significa isso, irmão Helder? Filhos de Belial. Belial significa imprestável, inútil, alguém que não tem nada para oferecer, alguém que é incapaz, ou seja, não tem nada para oferecer. Olha só, meus queridos, já pensou um pai ouvir isso dos seus filhos? Já pensou um pai que cria com tanto carinho, um pai que auxilia, que ajuda, que dá o sangue aí pelos seus filhos, e ele ser conhecido por pessoas imprestáveis, por inúteis, por alguém que não serve para nada? É isso que está acontecendo aqui com os filhos de Eli. Eles são julgados dessa forma porque eles não andavam conforme o ofício e primeiramente conforme a vontade de Deus. Eles cometiam grandes pecados contra o Senhor e eles desprezavam as ofertas que vinham ao Senhor. Ele não fazia conforme era para ser feito. As pessoas ofereciam o sacrifício ali, os demais ali estavam preparando o sacrifício ao Senhor. Eles chegavam lá e faziam conforme a vontade deles. E grandes crimes cometiam eles perante o Senhor. E nós vamos estar lendo agora do versículo de número
18 até o de número 26, que nos diz o seguinte: a mocidade de Samuel, e Eli repreende os seus filhos. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa, abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e o favor do Senhor e dos homens. Então o que está acontecendo aqui, meus queridos? Nós vemos aqui que Samuel está crescendo. Samuel, ele está lá junto com Eli. Ele é aquele que está ajudando Eli. Ele fala com Eucana e diz: a mulher que devolveu o seu filho aqui, ela vai ter mais filhos, vai te dar mais filhos. E Eli vai tentar repreender os seus filhos. Eli vai mostrar para os seus filhos: olha, não é boa a sua fama. O que vocês têm feito? E Ofni e Finéias ouvindo ali seu pai, mas não deram crédito. Eli até falou: vocês estão deitando com as mulheres que está servindo na porta da congregação. Você está fazendo coisas abomináveis. O homem pode ter árbitro entre vós, mas diante de Deus, quem será o vosso árbitro? Ou seja, quem poderá decidir por vocês? Quem poderá ajudar vocês? Ninguém. Então o sacerdote Eli está mostrando para os seus filhos seus erros. Está dizendo para eles: olha, não é boa a fama que eu ouço de vocês. É triste para um pai, para uma mãe, ouvir acerca dos seus filhos, o que seus filhos têm feito. Por muito tempo eu andei perdido nessa vida. Por muito tempo os meus pais ouviram acerca do que eu fazia, do que eu estava fazendo de errado, não só lá onde eu morava, mas também lá na Bahia, antes de eu vir para cá, para Patrocínio, Minas Gerais. E a fama não era muito boa. Meus pais até me davam conselho, meus pais até falavam, os meus familiares até conversavam comigo. Mas, porém, eu não abandonei aquela vida de imediato. E é triste quando os pais falam e tentam trazer de volta os seus filhos para o caminho do Senhor, e os seus filhos não dão valor. É isso que está acontecendo aqui na família de Eli. Eli está triste, já está velho, né? E agora o testemunho dos filhos dele não é bom. Cada um vem no ouvido de Eli e diz assim: como pode ser sacerdote se seus filhos estão fazendo isso? Está errado diante do Senhor, o Senhor está ouvindo isso? Então o sacerdote Eli, ele se sentia angustiado, mas ele não tinha autoridade sobre os seus filhos. Os seus filhos já não obedeciam mais a Eli. Eli já não tinha o controle dos seus filhos, e assim o Senhor procurava matar os seus filhos. E vem no versículo 27 ao 36 a profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, ou seja, veio uma pessoa de Deus ali até Eli e vai falar com Eli acerca da vontade de Deus, o que Deus irá fazer à sua casa. E ele começa dizendo: olha, não teve com o povo de Israel ali no Egito. Eu não abençoei aquele povo, eu não trouxe aquele povo ali do Egito, eu não tirei eles de lá, eu não consagrei você a sacerdote deste povo, eu escolhi você a sacerdote deste povo, te dei uma estola sacerdotal para que você seja o representante meu com o povo, para que você faça segundo a minha vontade. Porém, a tua casa não anda de acordo com a minha vontade. Porém, não é certo o que vocês estão fazendo. Eu manifestei grandes feitos no teu meio. Eu fiz grandes coisas para vocês, e é assim que vocês me tratam. E o Senhor vai dar uma palavra pesada para ele. O Senhor vai dizer para ele: ó, tu honraste
mais os teus filhos do que a mim. Você mimou demais esses meninos seus. Você fez mais coisas por eles do que para mim, por isso que você caiu. Por isso que agora é o seguinte, a sua descendência, a sua geração não chegará mais à velhice. Ninguém da tua geração vai chegar à velhice, mas vão morrer ali novos ainda. Essa era a sentença do Senhor para com os filhos de Eli. Ou seja, eles não vão chegar a passar da flor da idade. E assim, mesmo que atentam para a minha palavra, mesmo que alguns se destaquem, eu vou cumprir com a minha palavra. Porque eu até falei, o Senhor vai dizer para Eli, eu até falei que vai ser a geração perpétua, mas eu vou colocar outro em seu lugar. Eu vou escolher um outro sacerdote segundo a minha vontade. Alguém que vai fazer conforme o que eu vos mando e vai tomar o seu lugar. E eu vou dizer mais, o Senhor vai dizer a Eli, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Meus queridos, olha só o que vai acontecer, profecia contra a casa de Eli. Nós vamos ler aqui o versículo 36, a parte final aqui, ó. O versículo 36 todo. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Ou seja, agora já a descendência de Eli ali, ó, vai chegar no sacerdote no qual o Senhor escolher. E ali eles vão se humilhar. Me dá um cargo aí para que eu possa ter pelo menos um pão para comer. Ou seja, olha só o que vai acontecer com um sacerdote que tinha de tudo, com a sua geração, com a sua descendência, por causa da desobediência, porque não tinha autoridade, e assim os seus filhos fizeram errados diante do Senhor. Nós vamos dar continuidade no próximo estudo, e Deus agora vai falar com o pequeno Samuel acerca da casa de Eli. Vai vir mais coisas ainda. Interessante nesse estudo é o seguinte, meus queridos: não adianta você correr atrás dos seus bens materiais, não adianta você tentar usufruir de tudo nessa terra e se esquecer da vontade de Deus. Você não pode agradar a Deus e aos homens. Ou você agrada a um e desonra o outro, ou você desonra o outro e agrada de um. Ou seja, não tem como você manter um vínculo com Deus fazendo mais pelo mundo. Nós vemos aqui que Eli, ele fazia mais pelos seus filhos, eles honravam mais os seus filhos do que a Deus. Por isso vem a sentença, por isso os seus filhos fazem coisas erradas, porque o pai está honrando eles, está fazendo aquilo que agrada a eles. E assim eles faziam as coisas erradas diante do Senhor, e a ira do Senhor veio sobre a casa de Eli. E o Senhor vai dar sentença, os 2 filhos vão morrer no mesmo dia. O pai, ao ouvir aquilo ali, com certeza é um baque, é um choque, ele já é velho, já está quase escurecendo as suas vistas, já está quase ficando cego de sua velhice. E assim ele ainda ouve o Senhor vindo contra ele por meio de um servo. E ele ia para pôr sua casa em ordem, ele até conversa com seus filhos, ele até fala: olha, eu estou ouvindo um testemunho acerca de vocês, que não é bom. Vocês estão fazendo coisa errada. O que é para vocês fazer, vocês não fazem, mas aquilo que não é para fazer, vocês estão fazendo. E os filhos não dão crédito para ele. Os filhos vão continuar fazendo besteira. E assim vai vir a ira de Deus sobre essa casa. E eu convoco você a colocar sua casa em ordem. Eu convoco você neste dia a olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, a você ter autoridade sobre seus filhos. Não importa a idade que eles têm. Você deve ter uma boa conversa com seus filhos. Você deve ter a humildade de chegar nos seus filhos e mostrar para eles o certo e errado. E você não deve honrar mais os seus filhos, fazer o que eles querem, a hora que eles querem e como eles bem querem. Vocês precisam honrar a Deus. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que não tirai-vos a vara da disciplina para corrigir os seus filhos. Ou seja, quando criança, as crianças precisam ser disciplinadas, precisam ser corrigidas, para quando elas for velhas não se desviará do caminho do Senhor. Precisa ter autoridade no seu lar, na sua casa. Por isso a convocação para você nesse dia: seja um pai que tenha autoridade para os seus filhos, seja uma mãe que tenha autoridade, não para que vocês escravizem seus filhos, não para que os filhos tenham medo de você, mas para que eles tenham respeito, para que eles saibam que você quer o melhor para eles. Usa de humildade para com seus filhos, conversem com seus filhos, deixe que eles mesmos na ponta
os erros dele. Eu quero contar para você testemunho que acontece aqui em casa. Nós criamos aqui em casa a cadeira da dor. Nós colocava duas cadeiras ali, era a Ellen e o Júnior, nós chamamos ele de Nina e Nina. E nós ia para a igreja, já saía daqui e falava: se vocês desobedecerem na igreja, vocês vão sentar aqui na cadeira da dor e nós vamos conversar. E vocês podem até apanhar, dependendo do que vocês fizerem. Beleza. Aí o que acontecia? Nós ia para a igreja, se eles teimar, eles chegariam aqui e iriam contar o que eles fizeram. E uma certa vez, o Júnior, o Nino, que era o caçula na época, agora é o Thiaguinho, ele espoletou lá na igreja, fez de tudo que não podia, que não devia. E a gente só dá aquela olhada, né? Ele quietava um pouco quando a gente olhava e continuava de novo a fazer aquilo que a gente não aprova. Beleza, saímos da igreja, viemos andando. Como fizemos a curva aqui da nossa rua, no momento que nós fizemos a curva, ele já disparou a chorar. E começou a chorar e eu perguntei: o que aconteceu? Furou o pé? Fez alguma coisa? E ele disse: não. E eu: por que você está chorando? Porque eu vou apanhar. Aí logo vem a acusação, ele mesmo acusando ele mesmo dando a sentença para ele mesmo. Por quê? Porque ele falou o seguinte: eu vou apanhar. Ou seja, ele já sabia o que iria acontecer aqui. Porque ele já sabe a norma da casa. E quando ele fez a curva, já vem chorando. Eu perguntei o que foi, ele disse: olha, eu vou apanhar. Eu: por que você vai apanhar? O que você fez? Eu: temei. Lá em casa nós conversamos. Chegamos aqui, colocamos os dois na cadeira da dor. Eu peguei minha filha, que comportou, dei um abraço nela e parabéns para ela. Cheguei nele e conversei com ele. E ele me disse o que ele aprontou na igreja. Eu já sabia, mas eles que têm que falar. Aí eu falei assim: eu quero te bater? É porque eu quero te bater que eu vou fazer isso? Aí ele falou: não. E eu: é por que eu vou fazer isso? É por causa que eu temei. Então o papai não quer fazer isso, a mamãe não quer fazer isso, mas vocês erraram e tem que ter a disciplina. E naquele dia eu dei uma surra nele, como todo bom pai e boa mãe, né, que ama os seus filhos, corrige os seus filhos, educa os seus filhos. E assim ele começou a chorar e foi para um canto, ficou com aquela cara emburrada. Daqui a pouco ele vem me abraçando e diz: pai, eu não vou fazer mais isso não. Meus queridos, não tem coisa melhor quando você impõe autoridade sobre os teus filhos. Quando você ama os teus filhos, corrige os teus filhos, coloca eles na linha e deixe eles apontar os erros deles, para que eles entendam que eles estão sendo punidos por causa de coisas que eles desobedeceram. Mas não tem coisa melhor do que ele chegar para você, te dar um abraço, mesmo que eles voltem a fazer, como já aconteceu várias vezes. Eles chegam para você e dizem: eu não quero fazer mais isso. Eles reconhecem que o errado é ele. Enquanto outros filhos que não tem isso dentro de casa, que os pais só chegam e já desce a surra, já deixa eles num canto, tira tudo que eles tiver e não dá carinho, não dá atenção, não conversa com eles, não deixa eles apontar os erros. Essas crianças vão crescendo com raiva dos seus pais, lá na frente vai se desviar do caminho. Mas por isso que é bom ter autoridade e que você tenha sobre a sua casa. E se os seus filhos já é grande, já não tem como mais você manter o controle, ore por eles, conversem com eles, fala que errou no começo, quando eles eram crianças, que não deu ali atenção para eles, mas que nunca é tarde, que seja agora este momento, que seja precioso este momento para com seus filhos. Ensina eles, fala com eles: o meu desejo é que você busque ao Senhor, que você ande no caminho do Senhor, porque longe do Senhor não tem vida, longe do Senhor é só ilusão, é só um vazio, e eu quero o melhor para você, meus filhos. Ou seja, nunca é tarde para trazer de volta os filhos para Deus, e eu creio que vai dar certo, amém? Então esse é o nosso estudo de hoje, o sacerdote Eli e a sua casa sendo punida ainda não, né? Primeiro é como eu falei com os meus filhos: nós vamos para a igreja, e você já sabe as normas, não é para correr, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Se vocês fizerem, vai apanhar. Então Deus já falou com o sacerdote ali: a sua casa vai sofrer a punição, porque os seus filhos não andam conforme a minha vontade, e você está honrando mais eles do que a mim. Então essa é a profecia sobre a sua casa, vai acontecer. E nós aguardamos os próximos estudos para ver como é que termina essa história, amém? Um bom estudo para você, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.